vamos encontrá-las ainda aqui nesse formato online. Vamos começar aí a nossa terceira aula, né, de práticas jurídicas digitais, e até fazendo um comentário que eu estava fazendo também com outra turma, que, enfim, passando por uma situação nova aqui, não é da área especificamente, mas que eu acho curioso, né, compartilhar com vocês, até para dizer para vocês não fazerem, né? Eu comprei um livro recente agora e estava fazendo a leitura, né? Enfim, parte da minha tese de doutorado, e até fazia algumas anotações no curso desse livro, né, no sentido de conclusões iguais às minhas, semelhantes às minhas e tal. E aí, em resumo, né, em um determinado momento na leitura, o autor desse livro me referencia, né, faz referência a textos meus. E aí eu falei, pô, interessante, né, a gente chegou nas mesmas conclusões e tal. Mas em determinados momentos, eu comecei a perceber que ele literalmente copiou e colou algumas coisas que eu escrevi no livro que eu publiquei, que é anterior ao dele, né, obviamente. Enfim, então, uma espécie de... Ainda estou digerindo Plágio, aqui aí. professor. Plágio. Ainda estou digerindo a ideia, mas, enfim, um autor de outro estado, né, um juiz, inclusive, achei curioso essa situação. Como eu até, né, falando sobre a pesquisa, sendo bem franco aqui com vocês, a pesquisa que eu estava lendo desse livro, ela é muito maior do que o que a pessoa copiou da minha, mas fica manchado, né? Enfim, mas, de certa forma, por enquanto, né, pensar como um elogio, né, o cara gostou tanto da ideia que foi lá e copiou e colou. Enfim, só dizer para Mas vocês, ele não nem mencionou façam. seu nome, professor. Olha, Eu acho que melhor elogiar com a referência, né, professor? Um elogio melhor. Foi curioso, né? Porque é mais ou menos assim, em algumas páginas tem a referência, e em outras ele não referencia e literalmente copia e cola. Literalmente copia e cola. Então, é engraçado, assim. Mas, como eu disse, por enquanto, estou tomando só como um elogio, né, de que um cara de uma das maiores faculdades, de uma das maiores referências do país, né, o orientador dele, inclusive, que obviamente não sabe, né, que orientando fez isso, é um dos maiores processualistas do país, que se deu ao trabalho de ler meu livro e copiar e colar de tão boas que eles achou que foi a ideia, né? Mas, enfim, ainda vai dar em alguma coisa isso aí, mas eu não sei muito bem o que vai dar, mas só dizendo para vocês, né, gente, para dizer, não façam, não sejam esses alunos ou esses escritores ou esses pesquisadores em área nenhuma. A gente não precisa disso, né? Inclusive, esse trabalho que eu estou lendo, que me copiou, eu tenho certeza que não precisava disso. É um trabalho que vai muito além do que eu fiz, assim, no sentido de o foco dele é outro, é diferente do meu, mas em uma parte em que ele quis usar ou gostou do que eu escrevi, eu não sei por que motivo, ele literalmente tem parágrafos que ele copia e cola. Mas, enfim, achei curioso isso, né? Como eu disse, estou levando por enquanto como um elogio só. Depois eu vou pensar melhor em como lidar com isso. Mas não usem a IA para fazer esse tipo de coisa e nem outras formas, né, de mau uso do trabalho acadêmico, da pesquisa científica, daquilo que a gente estuda aqui na faculdade e em outros locais. Mas, voltando aqui, né, ao foco da nossa aula de hoje, a nossa aula ela vai ser guiada, gente, por uma pergunta central, né? A nossa aula 13 é onde a gente vai entrar na parte prática já mais avançada do uso do ChatGPT, e é com base numa pergunta central que eu vou mandar aqui para vocês, que é o que a IA generativa oferece aos juristas, tá? E aí aqui eu quero aproveitar, porque foi algo que a gente veio construindo, e agora eu posso falar isso de forma mais clara para vocês, demonstrar isso de forma mais clara para vocês, que essa aula, como ela tem uma preocupação prática, metodologicamente falando, uma preocupação minha foi de que ela não se tornasse uma mera reunião de exemplos, uma mera reunião de, olha, dá para usar para fazer petição inicial, vamos fazer, dá para usar para fazer um e-mail, dá para usar para fazer um contrato, porque são inúmeros e centenas, milhares de exemplos diferentes. E aí o que a gente está construindo aqui no dia a dia, e aí por isso essa pergunta se aparece na terceira aula,
é mostrar para vocês que existem todos esses exemplos. E que se vocês dominarem, se vocês tiverem o letramento digital, a alfabetização digital que a gente está construindo aqui, ou seja, aprendendo o que é persona, aprendendo os elementos que um bom prompt tem, aprendendo o que é supervisão humana, aprendendo os riscos de vieses, preconceitos, as alucinações, etc. O que a IA generativa oferece aos juristas, a resposta a essa pergunta, ela é muito mais rica do que simplesmente listar exemplos. E a aula, a disciplina, é muito mais rica e vai ser muito mais funcional no futuro para vocês, na atividade acadêmica de vocês, do que simplesmente decorar exemplos, né? E é por isso que eu quero começar a aula de hoje com essa pergunta, tá? E aí, já fazendo agora um parênteses, eu queria perguntar para vocês, além dessa pergunta central, se vocês querem que a gente faça um pequeno parênteses aqui antes de responder essa pergunta, para eu apresentar uma outra ferramenta para vocês, diferente do ChatGPT, que ela é também muito interessante para a área jurídica, mas que ela é, digamos assim, eu vou usar aquela expressão, né, que a gente fala um plus a mais, um bônus aqui que eu quis trazer. Se vocês toparem, a gente faz um parênteses aqui rapidinho para eu mostrar essa outra ferramenta que não é o ChatGPT, que não é o Gemini, o Claude, não é, para conhecer, para trazer para vocês esse outro conhecimento, e aí depois a gente volta para o ChatGPT. Então, eu queria saber se vocês querem fazer esse breve parênteses aqui antes de voltar. Vocês topam? Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Legal. Eu já também. Legal. Que bom, fico feliz. Eu acho que vai valer muito a pena. E aí eu vou mostrar para vocês, porque é uma ferramenta complementar na minha leitura e que eu acho que vale muito a pena trazer e mostrar aqui para vocês. Então, mostrar minha tela. Basicamente, gente, é essa ferramenta, o nome dela é esse aqui, tá? Notebook LM, tá? Vocês colocam isso no Google e vai aparecer... Oi? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Se quiser falar, pode falar à vontade, tá, gente? Acho que é a Frankleia, perdão. Se puder desativar o microfone ou fazer um comentário, se tiver, pode fazer. Eu não sei. É interessante porque essa semana o meu colega de trabalho, que é formado em TI, ele me apresentou esse notebook e disse Legal. que é o melhor, né? Porque eu ainda não consegui parar para baixar, para buscar, mas ele me deu bastante exemplos de que é bom e ele utiliza direto. É muito bom mesmo, tá? E aí é justamente como a maioria dos lugares e a maioria das coisas que a gente foca é o ChatGPT, eu quis trazer ele, porque para mim são complementares. Eu quero muito mostrar para vocês como é que eles se complementam. Então, também, Gina, fica à vontade para falar, se esse teu colega de TI tiver te dado outras dicas, fica à vontade aí para falar para a gente, compartilha. Então, gente, essa é uma outra ferramenta, tá? E aí eu vou primeiro entrar nesse exemplo que eu deixei montado aqui para que vocês entendam como ele funciona, antes da gente ir para o outro, tá? Quando vocês abrirem, ele vai ter isso aqui, vocês vão fazer o login normal e tal, e o que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão clicar aqui nesse, deixa eu voltar de novo, criar novo notebook, tá? Quando vocês clicarem aqui, vai abrir essa segunda tela. E aí, qual é a grande vantagem desse sistema aqui em relação ao ChatGPT, que é também a grande desvantagem dele em relação ao ChatGPT? Esse sistema, ele funciona a partir das fontes, ou seja, dos documentos que você coloca para ele, tá? Então, aqui, se eu clicar em fazer upload de fontes, por exemplo, aqui tem um artigo meu que eu deixei separado para mostrar para vocês. Eu coloquei esse artigo aqui. Então, todas as vezes que eu falar com ele, ele só vai falar comigo sobre os arquivos que eu coloquei. Esse é o grande potencial dele, ou a vantagem dele. Por quê? Porque o que a gente pode fazer? E aí eu vou mudar de exemplo para mostrar para vocês um outro que eu deixei pronto. Eu peguei um processo judicial que falava sobre busca e apreensão, tá? Tá bem aqui, ó. Uma ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária. Peguei esse processo, peguei as leis que se aplicam a esse processo, o Decreto-Lei 911, o Código Civil, o Código de Processo Civil
e a Lei 4728, transformei elas em PDF, joguei junto com o processo aqui, tá? Ou seja, você pode adicionar várias fontes no mesmo negócio, tá? Que a gente vai chamar de notebooks. E agora eu posso fazer perguntas sobre esse processo para ele me responder aqui. Então eu posso perguntar para ele assim, vamos dizer, existe algum artigo sobre prescrição que se aplica ao processo? E aí esse é o poder, entre aspas, dele e a falha principal dele. O ChatGPT, ele tem um banco de dados, ou seja, ele tem fontes próprias. Esse notebook LM, ele só vai ter as fontes que você alimenta para ele. Então, você pode criar um notebook LM só com o Código Civil, só com o Código Penal, só com a Lei 14.133, que é a de licitações, só com o Código de Processo Penal, e por aí vai. E você pode ficar conversando com ele, que eu chamo, que é fazendo essas perguntas como eu fiz. E olha só como vem as respostas, tá, gente? Então eu perguntei, existe algum artigo sobre prescrição que se aplica ao processo? E aí ele vai me dizer, olha, existem diversos artigos sobre prescrição que são aplicáveis. Eu não vou ler porque não é o nosso objeto da nossa aula agora, mas a grande vantagem dele é que ele responde e ele vai te dar esses números aqui ao lado. Quando você bota o mouse em cima, como está aparecendo aí para vocês, ele vai te mostrar qual é a fonte, digamos assim, que ele está usando para te responder. Ou seja, facilita a verificação da informação que ele te entrega. Então, você pode jogar um processo, você pode jogar um livro, você pode jogar um artigo, você pode jogar uma série de coisas e ficar fazendo perguntas e verificar se as respostas estão corretas. É mais uma forma de usar a inteligência artificial para auxiliar no nosso trabalho, tá? Mas lembrem-se, a vantagem dele é a mesma, a maior vantagem dele é a maior desvantagem dele, porque as fontes que ele usa são só as que você coloca. Então, se existir algum artigo sobre prescrição que se aplique a esse processo, que não estejam nessas leis que eu coloquei aqui, ele não vai me dizer. E ele não vai buscar, porque ele não é feito para fazer isso. Vocês conseguem entender? Então, é muito bom porque ele só usa as fontes que eu dou para ele. Isso diminui as chances dele alucinar. Aquilo que eu estava falando para vocês de inventar respostas falsas. Isso diminui as chances dele de errar. E mais do que isso, ele facilita a consulta das respostas que ele me entrega, porque ele me entrega com essas referências no final de cada parágrafo, né? Então, é uma outra ferramenta de IA que vocês podem usar no mundo jurídico, tá? Pois não, eu vi que a Diná e o Carlos já levantaram a mão. Primeiro as damas, pode falar, depois o Carlos. É justamente isso que ele me explicou. Ele falou até a respeito do meu livro, que ele disse que se eu jogar aí, eu posso fazer uma compilação, fazer uma análise melhor. É por isso que ele me convenceu a procurar, porque ele disse que o próprio livro vai conversar comigo nessa questão da minha ideia, do que eu quero, daquilo que eu trabalhei. O livro já está fechado, mas tem algumas coisas que eu quero fazer comparação. Aí ele me justificou que esse seria o melhor, porque o chat GPT que ele me falou ia me dar outras coisas que poderia contrapor aquilo que eu tenho no livro, né? Daquilo que eu tenho de visão, aquilo que eu escrevi. E esse ele disse que vai trabalhar de acordo com a minha cabeça, então eu vou atrás dele para jogar justamente como o senhor explicou. Jogar o arquivo para lá e verificar se dá para dar uma melhorada. Perfeito. Mas é esse caminho todinho que o senhor falou, realmente. Perfeito. Eu vou já chegar nesse teu exemplo, tá, Dina? Tu vai ver que tem muita coisa legal para fazer e sempre com cuidado e com riscos e com supervisão. Mas deixa o Carlos falar e eu vou entrar nessa área acadêmica para mostrar para vocês outras coisas. Pode falar, okay. Carlos. O chat, antes eu alimentava um determinado chat que estava tratando sobre determinado assunto com uma grande quantidade de PDFs. E o que eu percebi? Ele fica lento
Quando a gente carrega muito arquivo naquela conversa lá, ele fica lento. Isso acontece com o Notebook LM, professor? Não, tá? Não acontece. E, assim, tem uma preocupação maior do que ele ficar lento. E, assim, deixa eu te mostrar uma coisa só, tá? Eu tenho só mais uma, que isso já me responde as duas. Outra questão é que o chat, ele não consegue buscar em relação, tipo, a esse banco de dados que a gente vai criando, ele não consegue puxar de outra conversa. Ele não consegue. Há essa possibilidade no Notebook LM? Não, Também tá? não. Eles não conversam entre São eles, universos, entendi. Tá. tá? Tu tens que colocar as fontes aqui. Tu vai só clicar em adicionar, fazer o upload, tu vai localizar a tua fonte e vai adicionando aqui. E aí mas eles não conversam entre eles. O que tu pode fazer para conversar é pegar os arquivos de um e jogar aqui, tá? Isso, a resposta para o notebook, e eu já vi que mais gente levantou a mão e eu vou já passar a palavra, mas para o chat, eu quero só fazer duas observações para ti. Primeiro, com relação a ficar lento. Toma cuidado, porque ele tem um modelo novo, que é esse modelo GPT-5 Thinking, que ele é mais lento que os demais. Sim, Então, não. Eu entendi. Eu utilizo, inclusive, eu só utilizo o Thinking, porque ele é mais lento, mas não por conta dos PDFs, é porque a resposta é muito mais elaborada, né? O alto eu não utilizo mais. A chance, na verdade, chance não. Ele comete muitos erros, muitos erros. O Thinking, a gente já fica até um pouco... O problema é a gente não querer mais supervisionar, porque ele praticamente nunca erra. Ele praticamente nunca erra. Ele sempre faz tudo muito perfeito. Agora, realmente, quando eu tô falando, quando eu digo que ele está lento, não é por conta do modelo, não. É que se a gente anexar muito documento, eu nem sei mais se fizeram algum upgrade em relação a isso aí, porque eu não uso mais dessa forma. Eu vou novos chats, né? Só que em relação ao chat GPT, e nesse modo também, eu sempre peço para ele buscar em sites confiáveis e ele me traz os links lá para eu conferir. Então, demora um pouco, mas assim, porque senão eu vou ter que criar um banco de dados. Toda vez que eu for iniciar uma conversa, eu vou ter que criar aquele banco de dados. Vai dar um trabalhinho. É mais confiável, mas dá um trabalhinho. Sim. E aí, Carlos, só duas observações, né? A primeira é lembrar daquele conceito que eu falei para vocês na aula passada da janela de contexto. Então, mais problemático do que a questão da lentidão é que ele tem um limite de aprendizado. Isso não se aplica aqui, tá? A janela de contexto do Notebook LM é muito maior. Então, no ChatGPT, se tu começa a colocar vários documentos, principalmente processos de 1000 páginas, a média ali é de 80 páginas que ele consegue ler. Mais do que isso, ele ignora. Entendeu? Então, por mais que tu coloque lá 1000 documentos, ele vai ignorar os demais. O notebook não faz isso. Justamente porque as fontes que ele acessa são apenas as fontes que tu colocas. Então, todo o processamento dele é para trabalhar com isso aqui. Enquanto que o chat, ele está trabalhando com os arquivos que tu coloca e a própria base de dados dele. Então, a janela de contexto com que ele trabalha, a memória que ele tem, é menor com relação aos arquivos que tu colocas nele. Por isso que ele pode ficar lento também. Mas mais preocupante do que ficar lento é ele ignorar ou esquecer, entre aspas, informações que tu estás dando. Entendeu? E aí, nesse caso, ele vai gerar problemas para ti e sem te avisar que ele está esquecendo. Então, além dessa questão da lentidão, cuidado com a janela de contexto. E a mesma coisa aqui. Se tu crias lá um prompt, que nem a gente fez na aula passada, uma persona, e fica usando na mesma janela essa mesma persona para tratar de casos diferentes, ele pode, sem te avisar mais uma vez, porque ele não tem essa segurança, né, não é programado dessa forma, a misturar processos, temas, arquivos em interações diferentes. Né? Então, digamos que tu cria lá um advogado civilista, tu começa a falar com ele sobre inscrição indevida no SPC, terminou a tua petição, no dia seguinte tu vai fazer uma nova petição, essa aqui já é sobre, sei lá, família, divórcio. No meio das coisas, ele pode começar a misturar essas informações. E aí ele vai trazer coisa lá da inscrição no SPC, na ação de divórcio, depois pegar um negócio de contrato e jogar num outro.
enfim, e obviamente, nunca ele vai fazer isso te avisando. Tu vai estar lá revisando e vai ver, caramba, de onde ele tirou essa informação aqui? É porque ele mistura. Então, a recomendação é sempre, novo chat, cria uma nova conversa, repete aquele prompt inicial e trata daquele tema. Finalizou, começa uma nova. E assim vai, porque senão ele tende a repetir informações, tá? Ou misturar informações, tá? Toma esse cuidado também. Mas de resto, tudo que tu falou, concordo total. E mais uma vez, obrigado pela participação dos dois. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão? Eu não tenho certeza. Só para se tiver, pode falar, tá, gente? Beleza. Eu havia levantado a mão. Oi? Pode falar. Rosângela? Professor, eu até já tinha passado um pouquinho, mas assim, eu queria saber do senhor fazer um comparativo de custos, porque a gente sabe que o valor, existe o chat GPT gratuito e existe o chat GPT que não é gratuito, e ele tem um custo relativamente elevado. Esse notebook LM, ele tem um custo menor, ou maior, Não. ou igual? O ChatGPT, eu até falei para vocês na aula passada, né? $100, e eles estão meio tabelados, todos eles. Todos eles estão custando $100. O plano básico, digamos assim, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Acho que aqui. Tem o Pro, que é um nível ainda maior. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui. Plus é o que eu tenho, $20 por mês. Todos eles praticamente cobram $20 por mês, no máximo R$19,90, 20, enfim. Todos esses, GPT, Gemini, Cloud, todos eles cobram isso aqui. E eles têm outros ainda mais caros, né? Tem o Business, tem... não apareceu aqui as outras. Deixa eu ver. Tá aqui. Plus, $20, e o Pro, que é $200 por mês. Né? Que vai, enfim, vai te dar mais algumas outras funções. Mas, basicamente, para os GPTs, é esse valor aqui, tá? $20. O notebook LM, a versão que eu estou mostrando aqui para vocês é gratuita, tá? E ele vem se atualizando, então pode usar tranquila, tu não vai ter problema nenhum e não vai precisar pagar nada para usar, tá? Basta fazer o login, criar a conta, assim como o meu tá aqui, tá logado na minha conta do Google, tá bom? E aí, gente, então essa parte aqui das fontes, das perguntas e tal, é a base de utilização dele, né? A gente precisaria ter um novo curso, aí, novo semestre de disciplina para eu mostrar várias outras coisas, mas eu estou tentando só trazer essa base aqui, porque ele é muito legal. E aí eu quero mostrar para vocês uma outra perspectiva dele, que eu deixei aqui já um pronto para vocês, que é a Estratégia Melhor Turma, só os remistas, tá? Então já deixei ele pronto aqui para vocês, que eu peguei um artigo meu, esse artigo fui eu que escrevi, tá? E aí eu já fiz aqui, já deixei pronto também, porque ele demora um pouquinho para carregar, mas vejam aqui, esse item aqui, estúdio, vocês pegando um artigo, um livro, sei lá, um capítulo de alguma coisa, enfim, vocês podem jogar aqui. Aqui eu coloquei uma fonte só, e vocês podem ir fazendo essas funções que ele te dá aqui, tá? Então, vou mostrar só uma delas. Por exemplo, eu lancei o meu artigo, cliquei aqui em mapa mental e ele gerou para mim esse arquivo aqui, que é um mapa mental que ele mesmo fez sobre o meu artigo, sobre o arquivo que eu apresentei para ele. Pode ser qualquer arquivo, pode ser o artigo que um professor mandou para vocês para lerem, ou pelo amor de Deus, né? Não vão copiar isso aqui, o professor fala, faça um mapa mental, e vocês já, olha, está aqui o meu, e vocês copiam essa porra. Tá? Eu tô contando para todos os professores que eu ensinei vocês a fazer isso, se vocês fizerem, eles vão saber. Então, esse é um mapa mental que ele gera automaticamente, né? Para ajudar vocês a estudar. Então, ele, por exemplo, nesse caso, dividiu o meu artigo em 4 eixos centrais e tal, e digamos que a minha preocupação são os conceitos que ele separou aqui, né? E eu quero saber mais sobre determinismo algorítmico. Eu posso clicar aqui, e aí ele vai sair do mapa mental para me mostrar no artigo, no arquivo, onde é que se fala sobre determinismo algorítmico, tá? E aí ele vai construindo isso na forma de texto e me fazendo as referências para eu conseguir depois ir lá no arquivo original e consultar se de fato está falando o que ele diz que está falando, né? Porque, mais uma vez, gente, eu não estou falando isso aqui, eu não estou apresentando essa ferramenta para vocês pararem de ler os artigos, pararem de ler os livros, pararem de estudar, de fazer os fichamentos, de fazer os mapas mentais. Não,
é uma ferramenta de facilitação. Mas se você não sabe o conteúdo, se você confia cegamente no que está escrito aqui, no que ele te entrega, você está, assim, no mínimo, assumindo o risco de fazer um grande... A palavra que vem é cagar, né? Mas eu não quero falar isso aqui. Então, um grande problema, né? Então, não faça isso, tá, gente? Além dessa ideia que eu acabei de mostrar para vocês do mapa mental, tem várias outras, né? Então, teste. Cria um teste interativo com base no documento. Então, digamos que vocês têm que estudar para uma prova um livro, né? Você põe o livro aí de Direito Civil, escolhe as páginas, né? Recorta o PDF e cria um teste. Olha o que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Flashcards, tá? Isso tudo é sobre a fonte que você alimenta. Então, olha só que legal. Ele fez vários cartõezinhos com perguntas sobre o texto. Qual o efeito da contínua influência do ambiente digital na capacidade humana de tomar decisões, conforme descrito no artigo? Aí você vai tentar responder, etc. Digamos que você está estudando sobre esse artigo, e atrás ele coloca a resposta. Basta clicar. E aí você passa para o segundo cartãozinho. E aqui ele criou para mim 45 cartões sobre o meu artigo, né? E aí você vai estudando dessa forma, tá? Ou seja, ele tem um potencial para auxiliar vocês no estudo de vocês, na educação, né, no aprendizado, para que vocês usem isso para outras pessoas. Eu fiquei imaginando aqui, né? Tu está estudando com o teu filho, tu pode gerar esse testezinho aqui e é um negócio interativo, assim, meio lúdico, né? Então, tu abres aqui no computador, deixa eu voltar aqui. Abre aqui no computador a pergunta, ele vai respondendo e vai vendo a resposta logo em seguida e passa para o seguinte, né? Então, eu achei, assim, fantástico, realmente, é um potencial muito grande, um negócio muito legal, e que não tem só isso, tá? Tô quase aquele negócio da TechPix, né? E não é só isso, tem mais aqui. Então, para mostrar para vocês, olha só isso aqui. Ele cria um vídeo interativo sobre o meu artigo, tá? Então, aqui é um vídeo que ele criou para mim. Vocês, né? Eu não consigo projetar aqui, eu acho, para vocês o som, tá? Mas esse vídeo tem um som que é uma pessoa explicando o artigo com o vídeo, né? Então, você vai dar play, deixa eu só aumentar rapidinho. E ele vai, ó, vai passando e vai trazendo várias, né? E enquanto isso tem uma voz, digamos assim, explicando o artigo, tá? Então, eu achei super legal, uma ferramenta de educação muito bacana, mas que não serve, de novo, gente, para substituir a leitura do artigo. Não façam isso no aprendizado de vocês. Isso aqui é para potencializar, para melhorar. Imagina, revisão. Vocês já estudaram, vocês já estão na véspera da prova, aí joga aqui, manda ele fazer um vídeo, coloca esse vídeo para passar e fica assistindo e tal. É uma outra forma de não tornar aquilo tão cansativo. Pô, não aguento mais estudar o texto do João sobre inteligência artificial, meu irmão, é do saco e tal. Cria esse negocinho, deixa passando, vai fazendo anotações, é outra forma de ver aquilo. Mas vocês vão ter um domínio do conteúdo antes, né? Vocês não vão deixar de ler o artigo para ver só esse videozinho de 6 minutos, porque, obviamente, não tem tudo aqui. Mais ainda se vocês forem fazer isso com um livro, né? Mais ainda se for um texto mais longo e por aí vai, tá? Eu coloquei aqui no celular para mostrar para vocês uma outra ferramenta que ele tem também, que eu uso bastante, que é esse resumo em áudio, que não é só um resumo. Eu configurei o meu, ele não gera só um resumo, ele gera um podcast sobre o artigo. E olha que, ou sobre o texto, né? Qualquer que seja a fonte que você coloque aqui. E olha que legal que fica. Deixa eu colocar aqui para vocês no celular, que aí vocês vão conseguir ouvir. Olá! Sabe aquela música do Metallica, Master of Puppets? Aquela ideia de ser uma marionete, né? Hoje, a gente vai puxar esse fio para falar de um mundo que não para de crescer aqui no Brasil. O das apostas online, as famosas bets. Exato. Temos aqui um estudo acadêmico bem recente que investiga a fundo como essas plataformas usam tecnologia, algoritmos, design para influenciar e, às vezes, até manipular quem joga. É um cenário bem... Tá? Ou seja, isso assim, gente, é só clicar aqui. Eu joguei esse arquivo, cliquei aqui e ele gerou esse podcast para mim.
E vocês veem a qualidade que fica, né? Então, assim, por exemplo, eu estou no momento na minha tese que eu tenho que ler centenas de textos, assim, sinceramente. E aí, às vezes, é difícil selecionar qual texto eu vou ler. Então, o que que eu faço? Eu gero o resumo de vários, estou lendo, estou passeando com o meu cachorro, estou na academia, estou lavando louça, estou dirigindo, vou ouvindo esse podcast e os que eu mais gosto, eu vou subindo na cadeia, né, na minha ordem de leitura, né? Mas eu não vou deixar de ler o artigo, não vou me basear só nesse resumo, né? Mas já é um acréscimo de conhecimento. Então, às vezes, né, pode ser qualquer coisa, pode ser, eu quero começar a estudar sobre direito civil, mas é difícil, é chato a matéria. Cria esse podcast, começa a ouvir, você já vai aprender um pouquinho melhor, já não vai ter que sair do zero, né? Enfim, mas não vai deixar de estudar, não vai deixar de ler, não vai deixar de abrir o livro, não vai deixar de fazer anotação, de fazer seus fichamentos, enfim, é só porque para mim é um potencial incrível, né? Uma possibilidade, como eu disse, pensei também usar isso com os né, filho, adolescente, ao invés do garoto ter que ficar lá, ou a menina ter que ficar lá lendo aquele livro, aquele texto que é chato, cria um podcast, cria um vídeo interativo, ainda diz que foi tu que criou, né? Olha só que pega a moral e tal. Olha o que eu fiz aqui para te ajudar. Se depois dessa tu não tirar nota boa, meu irmão, enfim, né? Eu acho que valia a pena fazer esse parênteses aqui na nossa disciplina, na aula de hoje, para trazer essa ferramenta para vocês. E para cada vez que vocês forem usar, basta vocês virem aqui, criar um novo notebook, e vocês vão avaliar, à medida que forem criando, vão colocando as fontes, e ele vai trabalhando. E aí, uma última observação para encerrar esse parênteses aqui. Eider, pode falar antes de eu fazer a última. Fala lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tem algum limite máximo aí para esses notebooks aí? O número de notebooks tem um limite na versão gratuita. Mas olha só para te mostrar aqui. Eu tenho todos esses que eu deixei. Eu costumo apagar os que são menos essenciais para mim. Então, por exemplo, esse aqui eu criei para mostrar para vocês. Então, depois eu vou apagar à medida que eu vou usando, entendeu? Mas dá para ter vários aqui, dá para ter dezenas na versão gratuita. Então, dificilmente vai ter um limite, tá? Importante a tua pergunta. Obrigado pela lembrança. E aí, deixa eu mostrar aqui, tem até vários aqui que eu deixei untitled, né, que não tem nada, mas deixa eu mostrar um aqui para vocês que eu estava fazendo. Esse aqui. Eu estava lendo esses 2 livros e eu queria fazer uma interação entre eles, tá? Enfim, conectar, cruzar as ideias. E aí, é só uma ressalva que eu faço para vocês. Eu percebi, na minha utilização dele, que ele fica confundindo quando eu tento trabalhar esse cruzamento de informações. Então, por exemplo, ele me diz, como eu li os 2 livros, ele me diz que determinadas coisas que estão nesse livro, IA e o senso de si, estão no livro do Castells, quando na verdade não estão. Então, tomem cuidado, por isso que eu estou dizendo para vocês da importância de não perder a leitura de vocês, para que vocês possam fiscalizar aquilo que ele está dizendo, tá? Porque ele fez essa confusãozinha aqui para mim. Inclusive, quando eu tentei gerar um resumo do áudio, ele não separou em 2 livros na primeira vez, ele separou em um livro só. Então, tem ainda algumas limitações aí que a gente precisa tomar cuidado e saber lidar, beleza? Mas eu acho que é muito legal, o potencial dessa ferramenta é incrível para o dia a dia de vocês, e não só na área jurídica, como eu falei, eu fiquei pensando muito nisso, assim, na educação de crianças e adolescentes, sabe? De tornar isso mais interativo, jogar para o celular, para uma tela, né? Que, enfim, a gente quer que eles saiam da tela, mas às vezes é difícil despertar um interesse. Então, começa com um podcast, e aí depois, tu gostou do podcast? Bora ler o livro, então, né? Torna aquilo um pouquinho mais lúdico, porque é difícil de disputar a economia da atenção, que é o problema moderno da nossa vida hoje, com TikTok, com Instagram, com outras coisas aí. Ana, pode falar, Ana, por favor. Ou seja, professor, ele não sabe fazer resenha, né? Não, mas nem era esse o meu primeiro comentário. Isso aí ressalta a nossa importância de leitura e de resenhar. Eu ainda não consegui encontrar uma IA que consiga fazer uma resenha acadêmica. Mas, enfim, a primeira vez que eu levantei a mão era justamente para fazer uma observação aí sobre a educação, né, de jovens e adultos. Eu sou professora, eu trabalho com Fundamental Maior e com EJA, atualmente.
E eu sempre procurei uma IA que conseguisse me ajudar numa criação de planos de aula que realmente condizesse com a realidade. E aí, na aula passada, o senhor trouxe uns prompts para a gente, nos ensinou, né, a fazer um mesmo, a base de um, o que tem me ajudado bastante. Que Antes, eu legal. utilizava muito a Mia, que é uma ferramenta paga, né? Somente paga, a versão gratuita dela é muito ruim para a educação, só que ela é muito limitada, mesmo que seja criada por uma base de editoras, de grandes editoras, é uma ferramenta muito limitada. Aí eu pulei para o GPT, né? E aí eu encontrei o notebook, eu acho que ele tem umas 3 semanas que foram os últimos planejamentos que eu fui fazer. As últimas questões, nós estamos realizando atividades remotas no momento. E é muito mais prático eu pedir ajuda para o GPT para criar resumos que tragam mais para a realidade, e eu utilizei em uma dessas vezes mesmo como teste aí o notebook. O que eu fiz, né, na parte da educação? Eu coloquei no notebook a BNCC, né, enfim, o trecho da BNCC que eu iria utilizar, coloquei também um PDF do conteúdo, que era a sintaxe, que eu iria utilizar, e ele me deu um resumo. O que eu fiz com esse resumo? Eu montei o meu prompt, joguei para o GPT com esse resumo, depois de ler, de avaliar e pedir para que o GPT criasse as questões. Lá no GPT eu consigo filtrar muito melhor essas questões, né? Eu consigo Uhum. editar, organizar e trazer um pouco mais para a realidade dos meus alunos, até para adaptar esse material para quem tem alguma dificuldade, né? Então, Perfeito. se dica for válida, a única dica que eu tenho é essa: aliar de forma inteligente, né? Aliar essas inteligências artificiais sempre com essa nossa preocupação de estar lendo, de estar resumindo, de estar revendo, e sempre, claro, tomando posse de tudo que a gente coloca, de tudo que a gente alimenta, para que a gente não consuma somente o que eles estão dando para a gente. Era isso. Perfeito. Erazana, muito obrigado pela tua participação, assim, me deixa muito feliz e orgulhoso, assim, de ouvir de verdade, porque essa foi a minha preocupação quando eu estava montando essa disciplina, assim, a minha intenção era que vocês conseguissem fazer isso que tu estás me dizendo que já faz, sabe? Porque é muito mais, como eu acabei de falar, do que simplesmente ficar dando exemplo e, olha, tem um prompt que é assim, aí dá uma lista de prompt, olha, tem isso aqui, sabe? Tu mesmo, tu pegou isso, trouxe outra coisa e foi no teu dia a dia. E olha que a gente tem que ter esse foco aqui, né? Não dá para ser tão geral assim, em juristas, né? E tu conseguiu, exatamente porque a gente está construindo letramento digital, que é muito mais profundo do que simplesmente decorar um prompt ou qualquer coisa, tu conseguiu pegar isso, levar para o teu dia a dia, aprimorar, conectar uma IA com a outra, que é justamente essa ideia da disciplina, né? E tudo isso com foco prático, né? Então, assim, fico muito feliz, muito orgulhoso, obrigado por ter compartilhado isso, e é essa a ideia, tá? É justamente essa ideia. É por isso que eu não estou aqui limitado a dar exemplo para vocês. Eu estou dando conceitos, construindo conhecimento junto com vocês e mostrando para vocês como é prático, fácil, entre aspas, de fazer, porque na verdade não é fácil. Essa que é a questão. Parece fácil, mas vocês estão aplicando muito conhecimento para fazer esse uso. Fazer isso que a Ana fez é muito conhecimento, é muito letramento digital. Vocês estão na frente de facilmente 90% da população brasileira fazendo esses usos, como a gente está conversando aqui que vocês fazem, entendeu? E é realmente não A gente aprender. que agradece, professor. Oi, desculpa? A gente que agradece, a gente que Ah, agradece, tá. porque eu acredito que não só o meu, mas isso muda o cotidiano e a forma com que a gente vem Muda. trabalhando, né? Exato, exato. E eu uso muito essa expressão que para mim assim, primeiro, né, que para a gente enquanto educador é muito legal, né? Tu ter essas novidades, tu trazer isso para tua sala de aula, tu ver os teus alunos engajados, as alunas engajadas, já é legal para caramba. Mas além disso é um diferencial competitivo no mercado, muito profundo. E não só, né? Então por isso que eu digo para vocês, no mínimo 90% do resto, digamos assim, da população, por uma série de questões, infelizmente, mas não tem a noção que vocês têm.
e não estão fazendo esses usos e essas conexões que vocês fazem. E exatamente porque vocês estão construindo um conhecimento muito profundo, vocês conseguem aplicar eles em outras IAs, como tu me diz que tu já está fazendo. E aí usa uma ajudando com a outra e vê qual é a que é melhor em uma função e qual é a melhor na outra. E eu já coloquei aqui em cima uma sugestão para quem quiser. Esses 2 gratuitos também, tem limitação de uso, mas vale a pena. Esse Napkin AI, você manda um texto para ele, pode ser até um artigo jurídico, e ele tenta tornar esse texto em elemento visual. É bem legal, assim, fazer alguns testes. Ele funciona em alguns casos e outros não, mas é uma sugestão, gratuito também. Tem versão paga, mas a gratuita dá para funcionar. E o Gama, que é um pouco mais conhecido, que é para montar slide, né? Você diz o tema, diz o conteúdo, ele te ajuda bastante a montar slide. Também tem a versão paga, mas a versão gratuita também funciona muito bem. Então, só para complementar aí, aproveitando que a Ana comentou com a gente, eu acho que vale muito a pena também para quem quiser, né? Mas, assim, gente, esse era um parênteses que eu tinha para fazer junto com vocês, porque eu acho que é um potencial incrível, funciona muito bem com o ChatGPT e que permite a gente responder a nossa pergunta principal da aula, que é justamente, perdão, cadê aqui? Deixa eu copiar ela para trazer mais rápido para vocês. O que a IA generativa oferece aos juristas, né? Como a gente pôde perceber aqui, fazendo um parênteses, oferece muito mais do que meramente, né, fazer uma petição, fazer um e-mail, fazer um contrato, ajudar em alguma outra coisa nesse sentido, né? Porque justamente vocês estão construindo, junto comigo, esse letramento, essa alfabetização digital, né? Então, vão usando, vão explorando, vão fazendo testes, sempre com responsabilidade, sabendo dos riscos, fazendo a revisão, vendo o que funciona melhor para cada um, fazendo esse cruzamento é importante, é assim que a gente usa mesmo, tá? E se quiserem, né, nas próximas aulas, tragam aí as experiências de vocês, as dificuldades, porque é para isso que a gente está aqui, né? Não é uma lista de exemplos, é muito mais profundo, e quanto mais vocês usarem, mais vocês vão ver, né, como isso funciona. Tá certo? Deu para entender, gente? Valeu a pena esse parêntese. Vocês gostaram aí da ferramenta? Só me dê esse feedback depois, eu vou agradecer muito. Porque eu acho que vale muito. Assim, eu acho que se vocês começarem a usar, vai mudar a experiência educacional de vocês não só aqui, mas em outros locais. É um potencial muito grande. E, por favor, não se limitem, não se substituam, não tirem a leitura principal, né? Que é o essencial. Tá? Para encerrar, gente, os últimos 10 minutos e finalizamos. Voltando aqui, eu queria mostrar para vocês. Vou fazer primeiro a pergunta para ela ir respondendo e já vou colocar aqui a resposta. Tá. Eu quero só consolidar, para finalizar isso aqui, gente, eu trago aqui para vocês, né? Estou fazendo a pergunta, né? Então, o que a IA oferece aos juristas, tá? E aí aqui, eu já estou usando, inclusive, um robô que eu mesmo fiz, que é o meu de professor, né? Para me ajudar a questões didáticas, construção de perguntas, ideias de aula e tal. E aí, olha só o que ele vai falar, né? Então, uma síntese introdutória. E aí ele vem dizendo, do ponto de vista funcional, potencializa 3 eixos principais, a IA generativa, eficiência profissional. Aí ele vem trazendo um monte de exemplos. Automatização de tarefas cognitivas, revisão de contratos, classificação de peças, análise de precedentes, aprimoramento cognitivo, capacidade analítica e interpretativa, assistentes jurídicos digitais, tal. Inovação na prática e no ensino, criação de ambientes, blá, 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 blá. Enfim, vai falando várias opções, né? Eu prefiro essa ideia aqui, que é justamente para construir com vocês esse letramento digital, né? Então, eu vou apresentar aqui para ele. O que você acha da classificação da seguinte forma? Nível informacional, nível construtivo e nível de refinamento ou validação contínua, tá? Por que eu chamo, antes de ler o que ele respondeu, por que eu uso esses 3 níveis, gente? Porque o nível informacional é basicamente o seguinte, você vai perguntar para o ChatGPT, sei lá, que ano o Clube do Remo foi fundado?
ele vai lá na base de dados dele, vai fazer uma associação entre as palavras Clube do Remo, fundação, início, etc., ano, e vai tentar apresentar a resposta. Né? Se a base de dados dele for boa, ele vai fazer essa associação correta e vai apresentar o ano, 1905. Né? Mas não funciona igual o Google. Quando a gente faz uma pergunta e ele apresenta a fonte, a gente verifica as fontes e vê se a informação está correta. Então, é muito importante tomar cuidado com esse nível informacional, quando a gente faz perguntas e ele responde essas informações para a gente. O nível construtivo é quando ele constrói, entre aspas, textos, um nível como se fosse criativo, mas em que ele não está sendo criativo igual a gente. Ou seja, se eu pergunto para ele que ano o Clube do Remo foi fundado, ele vai me responder isso construindo um texto. Porém, e esse texto vai ser original para todos os fins. Porém, essa construção é igual a IA funciona, associando palavras. Não é uma construção igual nós, seres humanos, fazemos, de usar o que a gente chama de criatividade para construir um texto, um parágrafo, um livro, um artigo e por aí vai. Então, mesmo nesse nível, ele ainda está associando palavras estatisticamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e é por isso que a gente vai usar esse terceiro nível, porque mesmo quando ele apresenta uma informação ou ele constrói algo novo, ele faz isso sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a moral, sem noção de justiça, qualquer questão desse tipo. Ele simplesmente faz estatística e entrega resultado. E é por isso que é importante que a gente sempre tenha um nível de refinamento ou um nível de validação contínua, que é o que a gente chamou nas últimas aulas de supervisão humana, em que a gente vai ler o resultado, avaliar, verificar se está legal, mandar ele melhorando. Foi o que eu fiz aqui. Eu perguntei para ele, ele me entregou uma informação, construiu um texto, me entregou determinada coisa, eu avaliei e fiz uma validação ou um refinamento, dizendo o que você acha da classificação da seguinte forma. E aí ele fez uma resposta. Excelente proposta de classificação e bastante pertinente, sobretudo não sei o quê, mas tal. Tá? Posso adiantar uma avaliação técnico-didática da sua tipologia, né? Então, já vou perguntar aqui para ele se ele está me elogiando só para fazer uma moral na frente de vocês, né? E aí ele vem aqui. Isso aqui, fiquem tranquilos, tá, gente? O importante não é o conteúdo, nesse caso dessa aula, não é o conteúdo que ele está entregando agora. É que vocês entendam que esses três níveis são, entre aspas, diferentes, mas que eles estão juntos o tempo todo. Todas as vezes que a gente usa, é importante que a gente saiba que ele busca informação num banco de dados, constrói uma resposta, mas que ele faz isso estatisticamente, sem compromisso com a verdade, por isso que tem as alucinações, os vieses embutidos, todas aquelas questões. E é importante que a gente sempre faça esse refinamento ou validação contínua. Essa que é a melhor forma de usar. Né? A Ana comentou, ele entrega um resultado, ela verifica se a questão está legal, se está bem elaborada, se a resposta está correta, se ele não está fazendo maluquice, se ele não está alucinando, e assim a gente vai mandando novos comandos para ele ir entregando respostas cada vez mais corretas. Né? Então, olha só, de forma alguma, não faça elogios por cortesia, apenas quando há fundamento técnico. No caso, essa classificação tem 3 níveis, é conceitualmente coerente com modelos reconhecidos de maturidade e interação homem-máquina, especialmente com as escalas de autonomia e supervisão. Risos contidos. Tá? E aqui eu estou fazendo só essa interação com ele com relação a isso para lembrar vocês de que sempre há aquele risco de vieses, né? Então, eu posso ter, de fato, programado ele, digo aqui que não foi, mas eu posso sim ter programado ele para me elogiar. E vocês não vão ter como saber. E é aquilo que eu falei para vocês nas aulas passadas, de preconceitos, de processos de violência e exclusão, de machismo, sexismo, racismo, etc., que pode estar embutido na máquina quando ela faz um elogio ou uma crítica. E a gente não tem como saber. E aí, mais ainda é importante esse nível de refinamento ou validação contínua. Tá? Então, são níveis que são diferentes, mas que estão o tempo inteiro permeados uns pelos outros, em que eles se complementam
de uma forma cíclica para que a gente faça o melhor uso possível das ferramentas, tá bom? E aí, para finalizar, eu vou mandar para vocês esse material, tá? Que é para a gente aprender a fazer os metaprompts, tá? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Eu acho que eu mostrei para vocês na aula passada, mas eu vou mandar para o representante de turma de vocês, que é para vocês usarem o ChatGPT para melhorar o próprio prompt de vocês. Como vocês já sabem fazer prompts, a gente aprendeu na aula passada, reforçou agora, o que eu proponho para vocês? Quando vocês tiverem dificuldade, vocês podem pegar o prompt que vocês fizeram. Esse material vai ser mandado para vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos. Vocês pegam o prompt que vocês fizeram, copiam esse prompt aqui, colocam o prompt de vocês bem aqui, ele vai revisar o prompt de vocês e entregar um outro um pouco melhor. Eu digo para vocês fazerem isso sempre? Não. Eu só acho que vocês devem fazer isso nos momentos em que vocês estiverem tendo um pouco de dificuldade, ou na elaboração do comando de vocês, ou na obtenção de um resultado um pouquinho melhor. E aí é isso que eu chamo de metaprompt, tá? Que eu escrevo tudo junto, que é como se fosse o prompt sobre o prompt, ou seja, um comando sobre o comando, né? E aí você usa a IA generativa para melhorar o comando de vocês. E aí eu fiz aqui um materialzinho, vou encaminhar para o representante ou para a representante, e vai ficar para vocês, para que vocês possam usar sempre que precisar sobre isso. Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma reclamação, observação, crítica, algum elogio ao Clube do Remo, algum palpite para o jogo de amanhã? Nada, só vamos encerrar. Meu Deus, o eterno silêncio. A única reclamação, professor, é que o senhor não é perfeito. Por quê, professor remista? Mas a perfeição mora nisso, só dele ser remista. Não é remista. Por isso eu digo e repito, não é professor. Tirando isso, professor. É a maior qualidade que tem, é a maior qualidade que tem. Professor, agora Gente. falando sério, professor Rosângela, eu sou a representante de turma, o senhor já tem meu número, vou ficar aguardando esse seu material. E eu vou listar aqui alguns alunos, professores, estão com problemas com a internet. Eu estou colocando aqui O que eu queria na pedir? conversa, né, no chat. Sim. Eu ia te pedir 2 favores, Rosângela. De novo, prazer te rever também. Me manda, pena que não é presencial, né? Mas manda no WhatsApp para mim, para eu te mandar o material, me manda um oizinho lá, para eu te mandar esse material. Tá certo. Pode ser lá ou aqui, o que tu achar mais fácil, o nome do pessoal. E aí isso vale para todos os outros. Mandem o nome de vocês agora, eu vou copiar aqui o chat para dar a presença para vocês, tá bom? Mas só tem que mandar agora, tá, gente? A presença vai valer agora no final da aula. Então, por favor, a partir da Regiane, até que o Alex Torres. A partir do Alex, mandou 8h30, muito cedo. A partir da Regiane mesmo. A Regiane Xavier, que mandou o nome dela, e mandou os nomes, por favor, para eu registrar a presença de todos vocês. E, Rosângela, de novo, agora, desculpa te interromper. Não estou falando, não, professor. Eu estou aguardando. Eu vou mandar para o senhor lá o nome dos outros alunos, tá bom? Lá no WhatsApp, tá bom? Os que estão tendo um problema, eles estão tentando, eles entram um pouquinho, não conseguem e saem, tá bom? Não, tranquilo. Pode me mandar que eles vão receber presença sim, não tem problema, eu entendo perfeitamente. Professor? Pode falar. Boa noite, Anilda. Eu não estou conseguindo digitar aqui. A minha internet também está oscilando. Vai colocar meu nome. Já coloquei para ti, Nilda. Está aqui já no chat. Obrigada, professor. Obrigada. Por nada.
Gente, para quem quiser, fica à vontade, pode sair. Meu boa noite. Mais uma vez, obrigado pela próxima aula. Mas se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá bom? Obrigado. Obrigada, professor, por tantos conhecimentos. Obrigada, professor. A aula foi ótima. Obrigada, professor. Boa noite. Professor, a sua aula é sempre maravilhosa. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Professor, vai ter mais algum outro encontro presencial? O senhor ou só os online mesmo? Olha, acho que só online a próxima aula. Em presenciais, eu acho que depende da grade de vocês. Em que turma eu estou aí. Tá bom. Beleza? Mas qualquer coisa, você pode me chamar lá nos corredores, a gente tenta conversa, se precisar, tá bom? Obrigado. Temos sim algumas aulas. Eu acho que tem uma que não me falha a memória. Eu olhei isso. Ah, legal. Que bom, então. Fico feliz. Espero encontrar mesmo essa aula com vocês aí presencial, se der certo. Valeu, gente. Tchau. Boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau.